Vamos começar, tá, pessoal? Vamos começar aqui a nossa 14ª, não, qual a edição do café? Sei lá, né? Então, vamos começar o Café Jamac. O Café Jamac é uma iniciativa do Jamac, do Jardim Miri Art Club, em parceria com o Programa de Educação Tutorial da Universidade de São Paulo e o Núcleo do Consulta Popular, do qual nós fazemos parte. E essa proposta, ela teve início já há algum tempo e tem como objetivo introduzir aqui na periferia, aqui no Jardim Miri, discussões que muitas vezes acabam não chegando até aqui, né, por conta da complexidade, por conta da temática, e o café é uma oportunidade para a gente aprofundar, para a gente discutir, para a gente bater um papo, não é? Para a gente entender questões que são significativas para a sociedade, para a juventude, não é? Para a população, e muitas vezes a gente não tem acesso. Então esse é o objetivo, é o propósito do Café Jamac, que tem já há alguns anos, mês a mês, acontecendo aqui no Jamac. Hoje nós temos a presença da Valéria Melk, né? Isso, Valéria Melk, ela vai falar sobre diversidade sexual. No próximo, nós vamos discutir a questão das drogas. É uma questão que está na ordem do dia e a gente vai estar falando, discutindo, problematizando essa questão das drogas. Então, Valéria Melk, por favor. Obrigada, boa tarde. Não. Vamos começar de novo, né? Boa tarde. Agora eu me sinto menos sozinha. Obrigada. Eu queria agradecer muitíssimo o convite da Mônica, do Mauro, do Café, do Jamac, para eu vir participar do Café. É a segunda vez que eu venho e é uma experiência bem bacana. Eu tenho admiração profunda pelo trabalho que vocês fazem aqui, então para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. E queria agradecer demais a presença de quem está aqui num sábado chuvoso, né, que podia estar embaixo das cobertas namorando, comendo pipoca e vendo Sessão da Tarde, mas vem aqui para discutir, conversar, aprender um pouco mais, enfim. Antes de começar a minha fala, queria falar duas coisinhas para vocês. Eu trouxe um materialzinho que está ali na outra mesa e quem quiser pode pegar para levar. É um material feito pelo Conselho Regional de Psicologia e pelo Conselho Federal de Psicologia. São 3 folhetos diferentes, tá? Um que fala sobre homofobia e tudo que está envolvido, tudo não, mas algumas questões que estão envolvidas na homofobia, que é esse daqui. O outro é a resolução 01 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, que foi a primeira vez no Brasil que a gente teve uma entidade oficialmente dizendo homossexualidade não é doença, portanto, está no Código de Ética dos psicólogos, das psicólogas, não pode fazer terapia de reversão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui vocês têm possibilidade de ver a íntegra da resolução. E aqui também a gente tem, na verdade, um manifesto pela despatologização das identidades trans, né, que, na verdade, a homossexualidade e a bissexualidade não são mais consideradas doença pela Organização Mundial da Saúde desde 1993. A gente tem uma data para comemorar isso, mas, infelizmente, as identidades trans ainda constam tanto no CID-10 como no DSM-4, que são guias internacionais que pautam a atuação das pessoas que trabalham com saúde e saúde mental, né? Então, essa é uma campanha internacional e o Conselho fez esse manifesto. Quem tiver interesse, está numa mesinha ali no canto, pode pegar, depois se aprofundar, enfim. Queria também pedir para vocês, está um pouquinho enroladinho, mas quem puder anotar os meus contatos e o endereço da ONG onde eu trabalho. Eu trabalho em Católicas pelo Direito de Decidir. O meu e-mail cddbr.valeria@uol.com.br, cddbr.valeria@uol.com.br, e para conhecer um pouquinho mais a ONG onde eu trabalho, www.catolicas.org.br. Por causa do nome, eu me sinto obrigada a explicar um pouquinho o que é Católicas, né? Senão as pessoas podem fazer alguma confusão. Na verdade, eu trabalho em Católicas pelo Direito de Decidir.
nós somos uma ONG, nós não somos uma entidade religiosa, mas uma organização não governamental feminista. E nós trabalhamos por direitos sexuais e direitos reprodutivos. Então, claro, sempre preocupadas com a questão da desigualdade de gênero entre homens e mulheres, né, e o que isso afeta a vida das mulheres, mas também está na nossa agenda as questões que envolvem a população LGBTI, que a gente vai ver daqui a pouquinho um pouco mais. Então, é importante vocês saberem que Católicas não faz parte da igreja, não é uma instituição religiosa, e a gente trabalha por direitos sexuais e direitos reprodutivos com uma especificidade. Existem outras instituições no Brasil que também trabalham por direitos sexuais e direitos reprodutivos, mas nós trabalhamos a partir da desconstrução de alguns conteúdos religiosos que não contribuem para promover a igualdade entre todas as pessoas, ao contrário, né? Muitas vezes a gente tem conteúdos religiosos que fomentam a desigualdade, a violência, né? Na nossa cabeça é difícil pensar nisso, porque religião, supostamente, ela sempre está ligada a paz, harmonia, espiritualidade. Mas se a gente parar para pensar na nossa história recente, pensando da Inquisição, na escravidão, né? A gente vai ver que o potencial violento das religiões é bastante grande, principalmente porque a gente está falando não de espiritualidade, mas a gente está falando especialmente do uso da religião, né, como um instrumento de poder. Então, quando a gente vai falar alguma questão sobre religião, não é porque nós estamos contra a religião ou a religiosidade das pessoas, mas porque a gente sabe que existem conteúdos que são manipulados de forma não muito interessante para promover justamente paz, igualdade e justiça para todo mundo, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu sou, então, feminista e também eu sou psicóloga de formação, sou mestre em ciências da religião e estou agora fazendo doutorado em psicologia social, né? Voltei para minha casa. Dei uma escapadinha para ciências da religião, mas voltei para casa agora. E, bom, por enquanto é isso. Vamos lá, né? Mais uma coisinha aqui bem importante. O que eu queria pedir para vocês é o seguinte. Se eu ficar falando aqui, o que vai acontecer é que em uns 10 ou 15 minutos vai estar todo mundo babando, dormindo, roncando, e eu vou ficar com muita inveja. Então, para isso não acontecer, o que eu vou pedir para vocês é que não me esperem falar tudo que eu tenho para falar, para fazer pergunta, para conversar comigo, tá? A gente não vai fazer assim, um tempo de exposição e um tempo de pergunta. Vamos conversando o tempo todo, tá bom? E enquanto vocês estiverem me aguentando, a Mônica falou que eu tenho tempo, que depende de mim, e eu, enquanto tiver alguém querendo me ouvir, eu falo. Então, se vocês estiverem interessados e interessadas e quiserem continuar perguntando, a gente vai falando enquanto vocês estiverem com interesse, né? Para mim é bastante importante ter a oportunidade de conversar com vocês sobre esses temas, porque são temas encobertos, envoltos em muito preconceito. E com isso a gente, com preconceito, com falta de informação, alimenta preconceito. E é um ciclo vicioso, né? Então a nossa tentativa aqui é de trazer informações. Não tenho intenção de convencer ninguém sobre coisa nenhuma, mas de oferecer informações corretas para que vocês possam refletir sobre o assunto a partir de um outro ponto de vista. No que vocês vão pensar, claro, é de cada um e de cada uma, tá bom? Então vamos começar? Vocês prometem que vocês vão falar comigo? Ixi. Então vou tentar de novo. Vocês prometem que vocês vão falar comigo? Então tá legal. Então vamos conversar. Se der tempo, eu trouxe também uns videozinhos bem curtos pra gente dar uma dinamizada. E aí, durante o tempo todo, a gente vai dialogando, tá legal? E mesmo que não seja alguma coisa que eu pergunte para vocês, mas eu falei alguma coisa, vocês ficaram com dúvida, levanta a mão. Às vezes não dá para parar imediatamente, mas assim que der, eu passo a palavra para vocês e a gente vai continuando, tá? Eventualmente eu posso perder um pouquinho o fio do que eu estava falando, é difícil, mas se acontecer, vocês me ajudam e a gente continua de onde eu tinha parado. Tá legal? Podemos ir? Ok. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender sobre o que nós estamos conversando, né? Diversidade sexual é alguma coisa que diz respeito às possibilidades que a gente tem de exercer a nossa sexualidade. A gente vai falar primeiro de uma sigla que vocês já devem ter ouvido, pelo menos desde que o movimento de afirmação dos direitos das pessoas LGBT tem atuado cada vez mais ativamente. A gente tem visto essa sigla na
TV, no jornal, enfim, né? Então, nós vamos primeiro conversar um pouco sobre isso, para a gente partilhar o código, né? Para a gente saber do que a gente está falando, afinal de contas, quando a gente está falando sobre essas letrinhas. E depois a gente vai continuar o nosso papo. Eu preparei uma coisa razoavelmente grande, mas a gente vai conversando. Se essa primeira parte aqui a gente tiver visto bem visto, e vocês se encherem o saco e quiserem ir embora, eu já saio feliz da vida. Mas se vocês quiserem continuar, eu vou sair exultante, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria saber de vocês é: o que é uma pessoa lésbica? Nossa, essa pergunta foi tão difícil assim. Meu Deus, eu não sabia que eu estava fazendo uma pergunta tão complicada. Mulheres que se relacionam sexualmente. Tá. Mas assim, perguntou o que é uma pessoa lésbica. Quando eu era criança, falavam pra mim que uma pessoa lésbica gostava de mulheres, então eu achava que um cara podia ser lésbico também. Uma pessoa lésbica. Entendi. Eu perguntei pessoa lésbica, né, para não induzir, para ver, enfim. Eu tenho um amigo que falava que ele era lésbica, né? Então, de repente, pode ser alguma coisa por aí, né?